Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Carisquelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Episódio 205 já está no ar e dessa vez a gente trouxe a Adriana Carvalho para falar um pouquinho da experiência dela do IoT aqui de São Paulo sobre politraumatizados. Então, casos super complexos, né, com super detalhes. Então, foi uma conversa super bacana para a gente pegar um pouquinho de toda essa experiência que ela teve dentro do hospital, né? Então, um perfil muito parecido com o episódio que a gente já falou em relação com a Aline Miranda, né? Mas a gente falou muito mais detalhado dessa situação do politrauma, os cuidados que a gente precisa ter, tudo que a gente precisa olhar, né, de um aspecto tanto físico quanto também do paciente, como biopsicossocial, multidimensional, que a gente sempre fala, né? Então ficou um episódio super bacana. Rafael Crescicalati, como foi o episódio? Foi legal, eu acho que foi a primeira vez que a gente falou, na verdade, do assunto, de politraumatizados mesmo, apesar de ter pingado ali sobre uma fratura, um trauma específico, né, levando uma lesão específica, eu acho que a complexidade do politraumatizado foi a primeira vez que a gente trouxe, não só para falar de experiência clínica, mas trazer um pouco dos conceitos, principais evidências, e, óbvio, até alguns, né, ela trouxe até alguns casos de pacientes ali que eu acho que foi bem rico para ilustrar o que é o dia a dia de alguém que lida com esse tipo de paciente. Então, acho que para quem gosta da traumatologia, para quem gosta do assunto, com certeza é um episódio indispensável. Com certeza. Como eu falei no episódio, né, aquele assunto que às vezes a gente não tem de rotina, mas vira e mexe, pode aparecer um paciente desse, a gente precisa estar sabendo, então não é só para quem gosta de trauma, e sim para quem tem rotina clínica, esses casos são complexos e como eles têm muito a questão do timing, né? Acho que é muito importante a gente saber todos esses detalhes que a gente conversou nesse episódio, né? Mas antes da gente ir pro episódio propriamente dito, tem uns recadinhos do Rafa. Rafa, quais são os recados que você tem aí, pessoal? Bom, aproveitando o assunto especificamente, eu acho que é legal falar sobre as nossas certificações, né? A gente já, agora, no momento que esse episódio sair, vai ter provavelmente já lançado a nossa primeira certificação, que é a de coluna lombar, e a gente já tem outras no forno, inclusive uma sobre traumatologia, ou fisioterapia aplicada à área de traumatologia. Então, para quem gosta do assunto, quer se aprofundar, vai ser o mesmo modelo de sempre, né? A gente vai trazer grandes referências, pessoas que entendem, pesquisam o assunto e também clínicos relevantes para a gente trazer um conteúdo teórico prático, mas com muita demonstração. Para realmente, né, a nossa proposta para certificações é trazer o conhecimento mínimo que a gente entende que um expert no assunto precisa ter. Então, para você que fez uma das nossas pós-graduações e quer se aprofundar no assunto, ou para você que só quer ou tem interesse em uma área específica, com certeza vão ter certificações aí muito em breve que vão poder te ajudar, né, a alcançar esse objetivo. E acho que além da certificação de trauma, é legal falar da nossa pós-graduação nova, que vai sair agora em julho, finalmente, né, Foucault? Tava no forno, muito planejamento. Como sempre, todo curso de pós nosso, a gente chama um board de referências, estuda diretrizes internacionais e nacionais, chama as associações relacionadas, né, para a gente conversar. Mas acho que, Foucault, introduz aí o novo curso, você, como pai aí do curso, acho que é melhor do que ninguém para falar um pouco dele. Muito bom. Um grande desafio aí de estar saindo um pouquinho da nossa área, né, da musculoesquelética, da parte da dor, né, do esporte, atividade física, a gente já tem as pós-graduações, então a gente teve que recorrer literalmente aos especialistas da área, né? Então, no caso, a coordenadora vai ser a Jéssica Fernandes, mas a gente tem uma equipe forte aí que já está conversando com a gente, né? O pessoal da Abrafig, muita gente, para a gente se respaldar em relação ao conteúdo relacionado. Então, a gente tem grandes questões e evoluções, né, em relação a todo o entendimento da gerontologia, né? Então, o curso vai se chamar Gerontologia e Saúde da Pessoa Idosa, então é o cuidado que a gente tem até com as palavras aí que eu estou aprendendo aí, que tem vários termos novos utilizados, né? Então, a gente está baseado todo o curso em relação aos domínios, tem um documento específico que a Abrafig fez recentemente para falar sobre o currículo na área em si, né? E a gente trazendo todas as questões aí que precisam ser abordadas, uma população que com certeza todo mundo atende, mas ele não é só cuidar de uma musculoesquelética de uma pessoa idosa, né? A gente tem que entender essa abrangência dos sistemas, as interações entre eles. Então, é isso que a gente está tentando trazer de melhor aí em relação
que é uma área que a gente entende que tem uma carência muito grande dentro da parte educacional em especial. Acho que de mercado está cheio, e aí quanto melhor a gente conseguir se apropriar do assunto, mais amplo vai ser o atendimento, melhor vai ser o cuidado e com certeza os pacientes vão se beneficiar. Então, está sendo preparado aí com muito carinho. Em julho aí a gente já espera estar com ele no ar, então a gente está preparando aqui a todo vapor e com certeza vai ser mais um produto aí que vai levar informação de qualidade para todo mundo, né? Mas é isso. Então, recadinhos dados, Rafa. Acho que o pessoal agora já pode escutar o nosso episódio, ficou super bacana. Então, não se esqueçam, tá, galera? Curtir, comentar, compartilhar, mandar para todo mundo, né? E não esquece de dar todas as estrelinhas lá dentro do Spotify, do YouTube, para todos os lugares que vocês puderem pontua a gente aí para poder chegar para mais pessoas, certo? Um grande abraço para vocês, bom episódio e até mais. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, posso dizer, uma das minhas melhores amigas nessa atualidade, Adriana Carvalho, ex-diretamente do IoT, né? Mas hoje de São Paulo. Bi, seja muito bem-vinda. Bom dia, gente. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí. Eu quero agradecer demais o convite. Eu estou realmente emocionada, assim. É um projeto que eu acompanho há muito tempo e eu sou fã, consumo o conteúdo, então eu realmente estou muito, muito feliz aqui. Muito bom. Obrigada. Dri realmente acompanhou nos bastidores muito de perto muita coisa, né? Então, muito bacana ter você aqui, uma pessoa que a gente estava demorando para trazer, né? E então estamos pagando nossa dívida aqui no episódio 205, né? Demoramos, mas chegamos. E Rafael Crescicalati, bom dia, Rafa. Bom dia, gente. Bom dia. A gente estava preparando o terreno, na verdade, para ela. Uhum. Foi isso. Por isso que demorou, entendeu, Para Adri? ter mais Tava fazendo dimensão, mais palco. Tava fogos, fazendo palco exato. para ela aqui. A Adri acho que acompanha os bastidores desde o início, praticamente, né, Adri? Uhum. Nossa, gente, desde o início, e eu namoro esse projeto, e assim, sonhando com esse convite desde o começo, lisonjeadíssima. Então é isso, é hoje que a gente vai, né, trazer os assuntos à tona aí, um assunto que a gente nunca discutiu, nunca Uhum. abordou dessa forma tão direta, né? Mas vamos lá. Bom, então a gente vai conversar um pouquinho sobre politraumatizados, né? Então, um caso complexo, né? De que a gente vai ter que entender mais detalhes mais aprofundadamente. Eu entendo que não é a rotina de muitos, mas eu acho que aquele conhecimento que nós, como profissional da saúde, é essencial saber, né? Então, aquela situação de como eu me preparo para isso, eu acho que tirando a Adri, que trabalhou, né, no IoT por tanto tempo e estava nessa linha de frente, tem uma rotina, de certa forma, parecida com a Aline, que vocês escutaram recentemente, né? Então é legal que ela vai trazer um pouco da perspectiva São Paulo, né? Então ela vai trazer um pouco de toda essa bagagem, experiência, enfim. Primeiro vamos começar do começo. Dri, se apresenta aí para os perdidos. Então, por favor, fique à vontade. Bom, gente, eu sou Adriana Carvalho, eu sou fisioterapeuta de formação, especialista em ortopedia e traumatologia, tanto pelo IoT, né, onde eu fiz também especialização em fisiologia e biomecânica, e pela Santa Casa, né? E depois da especialização, eu comecei a trabalhar com trauma, antes mesmo de entrar no IoT, né, num AME, no Ambulatório Médico de Especialidades, e já tinha essa paixão desde a Santa Casa, desde o HC, antes ainda da Santa Casa, né, já nessa fase de especialização. E aí, depois eu fiz o concurso do IoT, passei no concurso, comecei a trabalhar lá, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC, né, da Universidade de São Paulo, e aí onde eu fiz o meu mestrado, onde eu fiquei por 11 anos, né, trabalhando até o ano passado, e foi, assim, um período incrível, de muita experiência, muita troca, especialmente com o grupo do trauma, né, e hoje eu faço parte da comissão especial de trauma ortopédico da Brafito, que é também uma honra, então foi muito legal ver, assim, o espaço que vocês estão dando para o trauma aqui no Fisiortopedia, assistir o podcast com a Aline, foi realmente muito legal, e a gente fica muito feliz de ver isso tudo acontecendo, né? 10 anos atrás, ou até um pouco mais, a gente não falava a mesma língua no Brasil, então Uhum, você ia a outros estados e você era desesperador, assim, porque ninguém falava a mesma língua, você ia a outros congressos, às vezes dentro de São Paulo, outras cidades, e as pessoas não falavam a mesma língua.
E aí a gente começou com um congresso de trauma, o Congresso de Fisioterapia no Trauma Ortopédico, que foi um espaço que quem deu pra gente foi o pessoal da Sociedade de Trauma Ortopédico, Sociedade Médica, né, a SBTO, e aí, isso em 2014, e aí nós fizemos 5 congressos, então eu participei de todos, eu comecei dando aula em um, depois eu participei da comissão científica de todos e presidi 2, né, e foi, assim, incrível ver ao longo desses 5 anos de congresso, que foi até 2019, o último, como a fisioterapia no trauma cresceu, assim. E hoje é muito interessante, muito legal, eu até falei isso para o pessoal da Sociedade de Trauma Ortopédico, que deu esse espaço para a gente, como a gente avançou no tratamento do trauma, na fisioterapia, então, como hoje em dia as pessoas falam a mesma língua, então hoje nos eventos é outra coisa, o nível subiu muito, e por isso eu fico tão emocionada também de estar aqui com vocês falando disso, que é um tema tão relevante, né, e que cada vez mais tem um número muito grande no mundo. Então, hoje, ter uma comissão especial dentro da a Brafito, né, com a Aline, trouxe esse olhar para o trauma, vocês estão trazendo hoje, então, assim, eu estou arrepiada, assim, de fazer parte dessa história mesmo, e poder contribuir um pouco. Muito bom, muito bom. E até colocando um parênteses aqui, eu acho muito bacana que a carreira da Adri é uma carreira eu considero de muito sucesso, né? E ela construiu isso de uma forma muito offline, né? Acho que todo mundo sempre fala hoje, nossa, eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso estar aqui, estar ali. O consultório dela sempre nunca está faltando paciente, então ela tem uma rede muito forte e ela está construindo toda essa questão do cenário da traumatologia, né? Faz um tempinho, né, dele. Então acho que é muito bacana o pessoal entender que as coisas offline também funcionam, né? Não Nossa, precisa, super. não precisa estar no Instagram, né, a toda hora, a todo momento. Então, acho que é um case bacana. As pessoas com frequência me perguntam disso. Quando a gente fala da carreira das pessoas, acho que é legal, né? Hoje a gente tem uma obrigatoriedade que imposta socialmente existe, né? E isso não significa mais sucesso ou menos sucesso. Mas, enfim, acho um parênteses interessante para inspirar muita gente aí que às vezes não se sente tão confortável aí nas redes sociais, né? Ah, Mas, legal. Hoje tem a NIR, né, que é o Núcleo Especializado em Reabilitação perfeito. Funcional, e é um lugar que, apesar de ser consultório e estar fora do ambiente hospitalar, eu atendo muito trauma. Uhum, Então, muito mesmo, assim. Inclusive politraumas. Então, uhum. é muito bom. Sim. E entra agora, né, numa parte do óbvio, a Idri teve todo esse momento com o IoT, mas hoje ela tem uma rotina com traumatologia que é bem atípica, né, em relação aos outros consultórios, clínicas, então a bagagem que ela vai trazer vai ser bem interessante. Então acho que vamos começar desse começo, Idri, acho que quando você com certeza se formou lá no IoT, virou professora de lá, né, começou a trabalhar lá, com certeza você teve muitos aprendizados, né? Então, contar um pouquinho desse teu timeline, né, e toda essa sua história lá dentro, acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a falar dos politraumatizados. Então, por favor. Então, quando eu entrei no IoT, eu já conhecia, quando eu entrei como contratada, né, enquanto fisioterapeuta de lá, eu já conhecia a rotina porque eu fui aluna deles, né? Então, eu já tinha, assim, vários planos do que eu gostaria de ver acontecer lá, do que eu queria que acontecesse, né, em relação a mudanças na fisioterapia. E é um serviço público, é o SUS que acontece lá, e isso é lindo, né, e por isso a gente é um serviço de atenção terciária, de casos complexos, então por isso, né, tanto falar de politrauma, tantos politraumas e tantos traumas a gente vê lá, né. Então eu entrei com esse projeto, então no começo sempre atendendo muito e sempre estudando muito, que é uma coisa que eu sempre gostei, e sempre curiosa, né, participando das reuniões, participando das visitas. Eu lembro que a primeira visita que eu fui, de trauma, era com o Dr. Code, que é o chefe do trauma até hoje lá, do grupo de trauma, e aí eu lembro que eu estava lá na visita, tal, só tinha eu de mulher, né, então isso também é um ponto no Instituto de Ortopedia. E aí eu lembro que ele olhou para mim e falou, gente, quem é você? O que você está fazendo aqui? Né? Aí eu falei, não, eu sou fisioterapeuta, só estou aqui para acompanhar a visita. Ele, o que você quer? Eu falei, gente, que isso? Eu queria passar despercebida, sabe? Não rolou. Daí ele falou, eu falei, não, eu só quero aprender.
para ele e falou, então você quer aprender? Eu falei, quero, então fica aí. E aí nunca mais eu deixei de ir nessas visitas diárias, né? Que é uma coisa rica que a gente tem lá. Então são visitas diárias, que o grupo do trauma, porque o grupo do trauma é muito dinâmico, o caso muda o tempo todo, né? Às vezes em um único dia muitas coisas acontecem. Então, a visita acontece todos os dias, e aí depois tem uma reunião para discutir os casos, e aí as condutas, né? As condutas ortopédicas, que a gente inclusive vai falar aqui. E eu tinha um sonho de mudar algumas coisas lá em relação à pós-graduação, porque é um hospital-escola, a gente tem uma pós-graduação que é com bolsa, então fica. Você fala que eu falo, a gente tem até hoje, né? É uma coisa. Eu ainda faço parte, porque eu faço parte do corpo docente, assim como vocês dois, né? Também fazem hoje em dia, e é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer que eu levei vocês para lá. Nesse sentido, o Rafa já era meio da casa, mas levei para pós, né? Então eu tinha esse sonho de mudar a pós-graduação. E aí eu comecei a me engajar, mesmo sem fazer parte oficialmente, só como supervisora de estágio, que eu era desde o começo, até o momento que eu assumi a coordenação da pós-graduação, da especialização em fisioterapia, em ortopedia e traumatologia, né? Que é essa especialização com bolsa, o antigo aprimoramento, que hoje é uma especialização. E aí eu fiquei com muito medo no começo, mas ao mesmo tempo muito feliz de conseguir fazer algumas mudanças. E essas mudanças estão até hoje, né? Faz um ano e pouquinho que eu saí e elas continuam. Então hoje os alunos têm como fala, gente? Um módulo teórico antes de começar a prática. Então isso foi uma coisa que a gente conseguiu deixar. E eu não fiz isso sozinha, eu fiz isso com uma ajuda da Areta, que está hoje, assumiu o meu lugar, com a Claudinha, que eu falei para ela, se você não ficar comigo, eu não vou assumir isso, e ela me ajudou, me apoiou, a Aline, então tive pessoas muito incríveis do meu lado, toda a turma da enfermaria, né, que é onde eu trabalhei mais tempo, eu atuava lá na enfermaria, que eu amo, enfermaria em ortopedia, então acho que é interessante também contar para as pessoas que isso existe, né, é muito pontual, não é algo comum nos hospitais, mesmo nos particulares, mas como se trata de um instituto de ortopedia, a gente tem fisioterapeutas especialistas em ortopedia atuando na enfermaria. E é um trabalho incrível, assim. Eu falo, gente, que meu sonho é ver, tenho falado isso, falei numa reunião com o Zican da Brafito, falei isso esses dias também numa reunião da Brafito, e vou falar aqui de novo porque é um sonho, e quem sabe falando mais ele se concretiza, né? É ter especialistas da ortopedia, né, e da traumato, dentro de uma UTI, por exemplo, dentro de enfermarias, porque a gente sabe o que pode mexer, o que não pode mexer, se pode sentar, se não pode sentar, de que forma fazer isso. Assim como você precisa de um especialista em respiratória para cuidar do pulmão, você também precisa de um especialista em ortopedia para cuidar do músculo esquelético, né? Para cuidar bem, né? Saber o que está fazendo. Tem um conceito de alguns colegas da respiratória que a ortopedia qualquer um faz, né? O paciente não vai morrer por isso. Não, gente, não é assim, não. Não é qualquer um que faz, precisa ser especialista. Então, assim, é um sonho, quem sabe, né? Mas muito bom. Eu acho que até aproveitando esse gancho que você falou da questão pedagógica, né, e já que a gente está falando de algumas construções, eu acho que entender muito bem esses entendimentos, conhecimentos, né, que a gente precisa ter para estar atuando nisso, eu acho que isso que é muito legal, né? Então, já que a rotina ela acaba sendo muito particular de algumas situações, mas eu acho que tem conhecimentos prévios. Então, acompanhando diversas amigas que passaram lá pelo IoT, passaram pela DRI, alguns conhecimentos que, por exemplo, na Santa Casa a gente não teve. Então, existe uma discrepância importante, né? E eu acho que é legal essa questão, a gente está cada vez mais especialista de algumas coisas, mas perdendo um pouco desse entendimento dos sistemas, além da musculoesquelética, além do que a gente trabalha, né? Então, acho que é legal entender e explicitar, né, Dri, quais são esses conhecimentos que, para trabalhar com traumatologia, para trabalhar em UTI, que seja independente como for, né, o que precisa, né, conhecer, saber e estudar por aí. Tem uma coisa, gente, que o grupo de trauma do HC, para quem tem interesse, né, em traumatologia e quer estudar realmente isso,
eu realmente indico fortemente, assim, a especialização do IoT, porque a gente tem um diferencial que o grupo de trauma opera o corpo inteiro. Uhum. Então, opera todas as fraturas, né? Todas as fraturas relacionadas ao músculo esquelético, né? Claro. Então, assim, trauma, fratura proximal do húmero, fratura do planalto, fratura de pelve, quem vai ver é o grupo do trauma. Dentro do grupo do trauma, você tem especialistas e subespecialistas que cuidam de cada uma das fraturas. Na Santa Casa, por exemplo, né, Foucault, onde a gente passou, então, quem cuida das fraturas ao redor do joelho é o grupo do joelho. Quem cuida das fraturas ao redor do quadril é o grupo do quadril. Então, se você fica no grupo do trauma, quando você está no grupo do trauma, da fisioterapia, né, na reabilitação lá do grupo do trauma, você vê mais fraturas diafisárias. Então, não é uma coisa assim tão interessante, né? Quando você acompanha só o grupo do trauma. Então, você teria que acompanhar todos os grupos para você conseguir ver todas as fraturas. No HC, não. No HC, então, o grupo do trauma opera todas as fraturas e o fisioterapeuta que acompanha esses pacientes e esse grupo consegue ver e aprender e estudar sobre todas essas fraturas. Então, é um diferencial mesmo. Então, é um grupo muito rico, assim, e que eu estou envolvida até hoje, né, mesmo depois de sair, exatamente por conta dessa riqueza, assim, de aprendizado. Muito bom. E aí eu acho que é importante, né? Porque os cuidados, eu acho que, literalmente, né? Acho que a gente pode entrar para uma questão mais clínica de falar assim, quando a gente se depara com esses pacientes, o que que vem, né? Porque é sempre uma surpresa. É Uma o surpresa. famoso à la carte, né? Isso é o mais legal, na verdade, porque o mais legal que eu falo, porque é um desafio, né? Eu Uhum, encaro como um desafio cada caso, porque das duas, uma, ou você sente e chora, porque uhum, você não sabe o que fazer, ou você encara como um desafio, e aí vem, eu acho que quando a gente fala de politrauma, a gente tem muito espaço para falar de PBE mesmo, sim, porque que você pega o que tem de melhor, né, de uhum, evidência assim, disponível, e aí, que não é muita coisa, mas a gente tem coisas para se embasar, e aí você tem que ir esmiuçando, né, e aí você tem a preferência do paciente e tem o conhecimento técnico do fisioterapeuta. E aí que entra isso que você está falando, né, na nossa experiência profissional, assim. Que realmente, quanto maior essa experiência, mais apto você se sente para atender um caso desse. uhum, Então, quando eu era recém-formada, por exemplo, desesperador. Mas eu sempre encarei como um desafio. Então, assim, peraí, né? Então, o que que eu preciso saber? Preciso saber o princípio das fraturas, né, princípio de tratamento das fraturas, então conhecer como é o processo de consolidação, o que seria uma estabilidade relativa absoluta, né? Eu preciso saber os tipos de síntese, eu preciso uhum, saber se tem complicação, como que esse paciente está clinicamente, porque às vezes ele tem uma síntese que permite muita coisa, mas clinicamente ele não está bem, né? Então eu preciso respeitar isso. É um paciente que se ele está internado ainda, então eu tenho algumas possibilidades, porque tem equipe multi, uhum, e a gente trabalha com a equipe nesses casos muito. Então, eu acho que são conhecimentos que vão agregar. Então, é parar, olhar, entender, e aí a gente tem que saber realmente os diagnósticos. Eu falo os diagnósticos porque o diagnóstico geralzão pode ser politrauma, mas assim, dentro disso, o que, que ele tem de fratura, quais são as lesões, e aí a gente precisa saber mesmo detalhes, não passar nada, para a gente não falhar na nossa reabilitação. uhum, Né? Então, assim, putz, tinha uma fratura em tal lugar, eu não sabia e coloquei esse cara de pé, e não podia. uhum. Ou mobilizei um lugar que estava fraturado e ainda não tinha sido estabilizado. Então, assim, são muitos detalhes que a gente tem que olhar antes de pôr a mão. Acho Muito bom. Andrei, que deixa eu aproveitar o que a deixa, porque eu, de novo, não é minha área de base, assim, acho que talvez não seja de muitos que estão nos ouvindo. Tem alguma definição ou um conceito de politrauma para a gente poder entender, assim? Tipo, o que que define um politrauma? Então, hoje, uma definição assim que eu gosto muito, mais atual, é que politrauma é a presença de duas ou mais lesões em diferentes órgãos ou sistemas, sendo que um pode ser fatal, né, resultando em deficiências ou incapacidades que podem ser além das físicas, mas Uhum, cognitivas, psicológicas
ou psicossociais. Então, a definição que eu gosto mais, assim, mais atual é essa. Boa. Legal. Então vai além de ter uma fratura ou mais, assim, tem um componente E de ter um risco de vida mesmo atrelado ao trauma. total, total. Tá. Então, assim, é uma preocupação de saúde global, inclusive, porque é um dos problemas, assim, hoje, mundiais, que causam maior mortalidade e incapacidade, né, no mundo inteiro. Então, Sim. realmente, é um problema sério. Quando a gente vem uma pessoa aqui da ortopedia, né, da fisioterapia ortopédica e traumatológica, falar de politrauma, você fala, ué, gente, mas não é uma área da respiratória, né, porque são pacientes complexos. Mas, quando eu tô aqui falando, eu tô pensando, claro, no paciente como um todo e dentro de tudo isso que eu acabei de definir, mas principalmente no paciente que tem com múltiplas fraturas, né? Que daí eu tô falando do trauma ortopédico, Uhum. que é um subitem dentro do politraumatizado, né? Que pode ser um ou mais sistemas. Então, quando eu for falar aqui, a maior parte do tempo eu vou falar do trauma ortopédico, mas sabendo que ele pode ter comprometimento ou lesão de outros sistemas. Então, por exemplo, um trauma cerebral ou um trauma no tronco, né, que vai interferir na nossa conduta, além das fraturas que ele pode apresentar. E aí, quando eu falo do sistema musculoesquelético, eu estou pensando em fratura, mas não só fratura, mas outras lesões também, Uhum. que não necessariamente são fraturas. Perfeito. Legal. Eu acho interessante, né? Porque você falou uma palavra, acho que chave. Quando a gente pensa nesse paciente, ele tem uma grande chance de uma sequela, né? Muito. Então, a grande questão desse timing que tem dentro de todos esses olhares, né? E você saber ser muito pontual. E aí, voltando para essa questão de conhecimentos, assim, eu já vi a Adri em ação muitas vezes nessa situação, a conversa que precisa, até para tirar dúvida com o médico, precisa estar muito embasada para você saber o que que você pergunta, né? Então, aquela situação que você tá lá querendo trabalhar isoladamente, né, na enfermaria, sem saber o que aconteceu com aquele paciente, fica um lugar muito superficial até para você investigar, né? Então, acho que é bacana você falar um pouco disso, Dri, porque literalmente a gente está pensando em sequela e ao mesmo tempo tem um timing muito grande de como que as coisas vão acontecer, né? Então, acho que, contando até um pouco desse trajeto, desde mecanismos, né? Então, a gente que está em São Paulo aqui, né, no centro em si, a gente sabe muitas vezes que é aquele cara que passou na SPTV, daqui a pouco tá lá no IoT ou tá na Santa Casa, né? Porque são aqueles acidentes que chamam muita atenção e aí muitas vezes é fácil de você saber o trajeto que esse cara foi, né? Então, dependendo de onde for o acidente. Mas enfim, acho que é legal contar um pouco dessa entrada do paciente, esses olhares clinicamente falando, né? Porque é a partir disso que eu acho que as sequelas vão sendo diminuídas e não pensar É, só quando a pessoa está sequelada, né? Então, conta um pouquinho dessa parte pra gente. perfeito, Fulco. Primeiro eu entender que quem é esse paciente, né? São adultos jovens que estão em idade produtiva, então que passaram por algum acidente de trânsito é a maior causa, sofreram, né, algum acidente de trânsito, e hoje é interessante que com o aumento da população idosa, você também tem casos de pacientes idosos politraumatizados. Tem Uhum, aumentado o número, mas ainda o predomínio é de jovens, adultos jovens. Então, existe os estágios que esse paciente passa, né? Então, ele sofreu um acidente, né, um acidente de trânsito, por exemplo, como eu acabei de falar, e aí o primeiro tempo para isso, tem inclusive uma revisão do ano passado que fala desses estágios, assim, para quem quiser estudar, do Iyengar, é um indiano, ele publicou, acho que não sei se eu arrisco dizer aqui, mas acho que é num jornal europeu, e aí ele fala de todas as etapas, mas a primeira, gente, é o local, é o atendimento no local do acidente, que é o atendimento pré-hospitalar. É o ATLS, né? Que é o suporte de vida avançado ao trauma. Então, é o momento que chega ali o socorro e eles vão cuidar para que essa pessoa não morra, né? uhum, Vão cuidar para que ela sobreviva. E aí esse paciente é encaminhado para o hospital, para um serviço de referência, né, daquela região ali que ele sofreu o acidente.
E aí, esse já é o segundo momento. E nesse segundo momento, entre o primeiro e o segundo, a gente tem, já que você falou de mortalidade, né, Foucault, a gente tem a hora de ouro, né, a golden hour do politrauma, que é a primeira hora após esse paciente sofrer um grande trauma. Por que é a hora de ouro, né? Porque é o período em que as lesões potencialmente fatais podem acontecer, assim, devem ser tratadas, elas já aconteceram, né? Elas têm que ser tratadas dentro dessa hora, porque senão esse paciente realmente pode morrer. E aí, se o cirurgião e toda a equipe trata esse indivíduo nessa fase, né, essas lesões principais mais graves, diminui muito a chance de mortalidade. E que mais? Bom, e 60% das mortes evitáveis acontecem nessa hora. Uhum. Então, realmente é a hora que tem que tomar maior cuidado. O terceiro momento já é onde entram os modelos de tratamento e cuidado mesmo do politrauma. E aí é quando entra a fisioterapia, porque nesse primeiro momento, no momento do acidente, você não tem um fisioterapeuta na equipe de resgate, por exemplo, né? Uhum. A gente ainda não atua. Nesse terceiro momento, a gente entra no momento 3 e no momento 4. O momento 3 é o Early Total Care, que é aquele cuidado inicial, que aí é quando o cirurgião ortopedista, eu falo do ortopedista, mas na verdade tem outros, se ele tiver, por exemplo, uma lesão cerebral, ou se ele tiver uma lesão no tronco, então entra cirurgia geral, entra neurocirurgia, quem for necessário. Mas do ponto de vista ortopédico, que é o meu olhar, né, que é onde eu atuo, é quando o ortopedista vai fazer a fixação precoce dos ossos longos, principalmente, o mais precoce possível. Então, seria entre as 48 e 72 horas. Você faz essa fixação para diminuir também a mortalidade, porque você diminui sangramento, você diminui a chance de embolia gordurosa, enfim, né, de um TEP. Então, é um momento realmente que o ortopedista entra, e a gente ainda está ali, não entramos ainda, e aí tem o momento que é o de controle de danos. Esse momento de controle de danos, que aí já foi fixado, os ossos longos já foram fixados de maneira provisória, mas ainda não definitiva, porque esse paciente ainda precisa ser estabilizado clinicamente, aí a gente entra. Então, o que eu falo sempre? Qual é o momento da fisioterapia? Quando a gente tem uma conduta ortopédica. Então, eu já preciso saber todas as fraturas, todas as lesões que esse paciente tem. Então, sim, precisa de radiografia, precisa de imagem, porque é um paciente politraumatizado, a gente precisa entender todas as lesões que ele tem. Então, no trauma, a imagem é extremamente necessária. Tanto para você identificar as lesões, quanto para você acompanhar a evolução e a consolidação dessas lesões, tá? Então, diferente do que a gente tem visto, né, assim, dentro de outras áreas, aqui a gente realmente precisa. E esse contato com o médico, então eu preciso de um diagnóstico médico neste caso. Porque aí eu preciso do diagnóstico, para eu estabelecer o meu diagnóstico cinético funcional, eu preciso do diagnóstico médico, saber quais são as lesões. Então, fratura da diáfise do húmero, fratura do anel pélvico, é uma lesão anterior, é uma lesão posterior, que tipo de lesão é essa? Foi fixada, não foi? Então, eu preciso do diagnóstico. E aí, nesse momento, nessa fase, né, de controle de danos, o que é isso? As cirurgias, elas são estagiadas, então, assim, coloca-se, por exemplo, um fixador externo na pelve, para fechar essa pelve, diminuir o sangramento, né? E um fixador externo no úmero, numa fratura diafisária, por exemplo, um fixador transarticular no membro inferior para uma fratura articular do joelho. E aí, nesse momento que eu já sei todas as lesões, já tenho um diagnóstico médico, já tenho uma conduta ortopédica realizada, né? Então, ali já fixou temporariamente, mesmo que temporária, eu já consigo intervir. Perfeito. Aí é o momento que esse paciente está onde? No hospital? Internado, né? Seja na UTI, seja na unidade de internação. E aí eu já consigo cuidar desse indivíduo nessa fase. Legal. Só para direcionar um pouquinho, eu acho que é interessante juntar algumas coisas de antes. Como a gente falou, né? É um paciente que vai aparecer com vários focos de fratura, provavelmente, várias coisas em conjunto, né? E aí, falando um pouco mais específico do trauma em si, tem
eu acredito que tem algumas situações que você pode até usar os conhecimentos de forma meio isolada, né? Então, Total. uma coisa mais distante da outra e tudo mais. Eu queria entender mesmo se tem alguma situação que esse momento se complexa muito porque a junção de alguns fatores ou de algumas fraturas são casos mais complexos, mais difíceis de lidar, né? E aí ele Total. sai um pouco daquele beabá, né? Do tipo, estou tratando uma fratura no joelho e uma no cotovelo. Tudo bem, são dois sistemas separados, né? Mas quais situações dessas são mais complicadas que a gente tem que ficar mais atento? Total, Foucault. Tinha guardado isso pro final, mas já que você perguntou agora, vamos. Não, mas é que é o Perfeito. momento de juntar tudo mesmo, né? Então, acho Uhum. que só para concluir esse raciocínio das fases que eu estava Claro. falando, então ele passa a fase de controle de danos, daí ele entra no momento de cirurgia definitiva segura, que é quando Uhum. ele faz as fixações definitivas, né? E aí ele ainda está internado, e até ele chegar na última fase, que é a fase que os trabalhos colocam como a última fase de reabilitação. Só que a reabilitação começa antes, entendeu? Começa lá no controle de danos, como eu falei para vocês. E aí, gente, o olhar realmente é isso que o Foucault falou, né? E agora? Tem várias fraturas, o que eu faço? Então, assim, dentro do que a gente tem de evidência hoje, tem uma revisão sistemática de 2020, que ela diz o seguinte: é interessante esse trabalho, que é sobre a equipe multidisciplinar. Eu estou aqui, gente, com uma colinha, porque eu esqueço os anos dos trabalhos. Mas é interessante dizer, porque depois vocês podem procurar. Mas é um trabalho de 2020 que fala sobre a equipe multidisciplinar, porque assim, você vai pesquisar, né? Você fala, gente, o que tem, né? O que se faz nesses Uhum. casos? E aí, bom, esse trabalho ele fala que não tem, que a evidência ainda é fraca Uhum. para o trabalho multidisciplinar, assim, da efetividade desse trabalho. Olha que loucura, né? Ainda é fraca, a moderada, né? E a gente sabe que é efetivo, mas a gente realmente não tem evidência forte que comprove isso. Mas a gente tem esse trabalho muito importante, porque, e o que você precisa, né? Você precisa conhecer. Então, já que não tem muita evidência, o que você precisa? Você precisa de raciocínio clínico. Então, você precisa conhecer cada tipo de fratura. Uhum. Nossa, Adriana, mas é muita coisa. Gente, é muita coisa mesmo, olha. Então, você precisa. Ué, o sistema musculoesquelético é super complexo e tem vários ossos, né? Vários ligamentos. E aí você precisa realmente conhecer. Né? Então, acho que a primeira coisa é o princípio das fraturas, como eu falei já, os tipos de estabilidade, os tipos de síntese, e aí entender como se comporta cada fratura. Então, Uhum. uma fratura de afisária de húmero, por exemplo, eu preciso entender como ela funciona, uma fratura articular do membro superior, como ela funciona. Por quê? Porque meu paciente vai ter uma lesão no membro inferior, vai ter uma lesão no membro superior, por exemplo. E aí? Ele pode andar? Porque assim, eu posso cuidar desse cara desde a enfermaria. E eu posso colocar ele para treinar ortostatismo, para treinar marcha, para treinar função nesse momento. Mas tudo bem, mas ele pode? Como é que ele vai fazer? Ele pode usar um meio auxiliar? Porque se ele tem uma lesão no membro inferior, mesmo que ele já tenha feito a síntese definitiva e possa, né? Eu vi que vocês discutiram muito isso com a Aline, a questão da carga, né? E é um dos princípios para o tratamento, assim, realmente, para o sucesso, né? Desses pacientes, a carga precoce. Mas assim, como é que eu vou dar uma carga parcial se tem também uma lesão no membro superior? Eu posso fazer isso? Quais Uhum. fraturas permitem isso? Então, acho que isso é um caso desafiador, né? Você perguntou quais os casos mais desafiadores, acho que isso é um, e é uma coisa muito legal, porque a gente também mudou isso ao longo dos anos, e hoje a gente tem uma forma de fazer que é muito interessante. Daí a gente tem os casos de fratura de pelve, né? Fratura de pelve. Aí tem uma lesão anterior de um lado direito, por exemplo, uma lesão posterior do lado esquerdo. E aí? Carga parcial dos dois lados. É possível fazer isso? Uhum. Então, ele tem uma fratura no joelho de um lado e uma fratura proximal do fêmur do outro lado. Carga parcial dos dois lados. É possível? Estou trazendo as principais perguntas que eu já tive e que eu escuto hoje dos alunos. Uhum. Mas dá para fazer carga parcial dos dois lados? Também é uma coisa que a gente evoluiu muito. Né? Eram pacientes que saíam de cadeira de roda, gente. Hoje eles saem andando. Uhum. Lindo ver isso. É,
E a gente sabe que, por exemplo, eu falei para vocês que está aumentando o número de idosos politraumatizados. E aí, a gente sabe que, por exemplo, um idoso com uma fratura proximal do fêmur, se ele não anda no primeiro dia, você aumenta a mortalidade. Então, é importante isso. Aí, a discussão, né, com os colegas das outras áreas. Você pode matar um paciente, sim. Uhum. Se de repente você não fizer ele andar logo, entendeu? Pode morrer antes. Então, que mais? Acho que outros casos complexos, assim, difíceis, que a gente também não tinha respostas hoje, a gente tem mais, e a evolução das osteossínteses tem nos ajudado, e os cirurgiões também muito mais, assim, descolados, eu falo para eles que eles são mais descolados, mas muito mais seguros, assim, da síntese, do trabalho que eles têm feito, né, e muito mais liberais, assim, também nos ajudam, por exemplo, nas fraturas bilaterais de membros superiores, gente. Você não tem nada na perna, por exemplo, mas você tem fratura nos dois membros superiores, como é que você faz? Higiene pessoal. Uhum. Como você faz para comer? Sim. Sabe? Então, assim, você não consegue nem ir no banheiro sozinho. Uhum. Surreal. Então, voltando um pouquinho nesses três casos que eu acho que são os mais complexos, né? Por exemplo, quando você tem lesão bilateral e lesão bilateral de membros inferiores, né? Esqueci de colocar isso na conta, acho que eu falei. Tá, então você tem lesão bilateral de membros inferiores hoje, com essa evolução da síntese, com esse estímulo da carga precoce. Detalhe, carga precoce no trauma não é carga total, é carga parcial. Se puder, carga é parcial. Quando a gente fala de trauma, quando você fala de carga total? Após a consolidação óssea, ponto. Carga parcial, aí nos artigos vem assim, é muito interessante. Os artigos vêm assim, carga total com muletas. Não é total. Se tem muletas, não é total, Sim. né? Então, é carga parcial. Ok. Então, carga parcial pode, né? Consolidou, carga total. Beleza. Então, como eu faço essa carga parcial bilateral? Você tá com muleta, gente, você tá com andador, é parcial dos dois lados. Uhum. Sabe? Aí ele tem uma lesão no membro superior, articular, que hoje em dia a gente não tem nenhuma evidência embasando descarga de peso com meio auxiliar, pelo menos não que eu conheça, se alguém achar isso, por favor, me mande, mas que autorize você a dar carga com o meio auxiliar no membro superior, se você tem uma fratura articular. Uhum. Nenhuma evidência ainda que fale disso. Se tiver, até tem uma sobre fratura de antebraço, mas e tem uma de fratura de afisária, a gente se baseia nelas ainda, mas não são evidências tão conclusivas e nem de alta qualidade para a gente confiar tanto, assim. Então, o que eu faço? Dá para treinar com uma muleta, então, só? No Uhum. caso, se dá, a gente treina com uma muleta só. Não dá. Tem que usar as duas, as lesões no membros inferiores são muito grandes, ou andador. Então tá, vamos conversar com o cirurgião, ó. O único jeito desse cara andar, não, confia, pode apoiar o membro superior. Aí é uma decisão compartilhada. Aí quem Uhum. operou tá liberando pra gente isso. Então esse contato com o cirurgião realmente é muito importante. Muda a vida do paciente. Isso acontece todo o tempo todo. Não, olha, essa lesão realmente não vai dar para usar meio auxiliar agora. Vamos ter que esperar. Tudo bem, a gente espera, tenta usar de um lado só, vamos ver. Só para transferência, a gente vê o que é possível. Então, no caso da carga parcial dos dois lados, já falei, dá para fazer. Fratura de afisária de húmero, a gente tem uma evidência que também não é muito conclusiva, mas a gente a gente fica com ela, é de 2011, gente. A gente fica com ela para usar meio auxiliar, então, acho que é a fratura que mais, assim, os cirurgiões liberam para a gente apoiar, usar o meio auxiliar depois de Uhum. fixar, tá? O que mais? Então, meio auxiliar ali. Então, acho que esses são os casos. E nos casos das lesões bilaterais de membros superiores, cada vez mais, então, opera, porque hoje tem possibilidade de tratamento conservador para várias fraturas, né, de membros Uhum. superiores, tal do rádio, por exemplo, proximal do húmero, mas daí, alguns casos, eles consideram operar para esse paciente não ficar imobilizado, porque se você não opera, tem que imobilizar Uhum. por um período. Então, se você opera, você pode não imobilizar e permitir que ele consiga mexer e conseguir fazer a sua higiene pessoal, comer sozinho, entendeu? Uhum.
Então, são várias coisas que tem que se considerar por ser um politrauma, Perfeito. desde o tratamento médico. Uhum. Só E aí, o que a acrescent- gente tem que pensar? Na melhor função que você consegue dar para ele em cada fase dessas que eu falei. Perfeito. Então, Eu dentro vou de só tudo isso, acrescentar um detalhe, Dri, que eu acho que vai tá, fazer parte dessa tua fala agora, que tem a ver com o paciente, quando ele é politraumatizado, difícil, a gente tá falando muito de osso, né? Mas assim, é, com certeza ele também tem muitas coisas extra, osso, né? Que vão atrapalhar, né? Então vão ter escoriações, vão ter toda a questão da fratura em si, né? Que é um pouco mais controlada, tudo bem, né? Mas às vezes uma Tecido mole. contusão em lugares, tecido mole, né? Então assim, além de todas essas dificuldades que você está falando, eu vou só somar um adjetivo na complexidade, que são essas coisas de uma hipersensibilidade, algumas questões mais periféricas mesmo, que vão com certeza também atrapalhar. Então, se você quiser até adicionar isso nessa fala final, fica à vontade. total, Fulco. Então, é um paciente, né, que vai estar emagrecido, Uhum, está internado muito tempo, que muitas vezes está com uma bolsa de colostomia, porque teve um uhum, trauma abdominal. É um paciente que vai estar com sonda vesical. É um paciente que vai ter muitas lesões de partes moles, abrasões, escoriações, edema, uhum, lesão muscular, perda muscular, que às vezes ficou no asfalto, entendeu? uhum, Então, realmente, isso é algo que são dificuldades que a gente vai encontrar. E aí, isso é o mais interessante, porque você chega num momento que o paciente está extremamente fragilizado, né? E ele está acamado nessa condição, né? Como eu falei para vocês, a maior parte dos pacientes são jovens. Então, você encontra uma pessoa que estava trabalhando, tocando sua vida, de repente, nessa situação. E aí você tem que, você chega lá e o mínimo de função que você dá para essa pessoa, tem até um caso que eu coloco nas aulas, que é um paciente com uma lesão de pelve grave, exatamente nesse contexto, eu estava lembrando dele enquanto eu falava, emagrecido, com bolsa de colostomia, sonda vesical, muito jovem, menos de 20, e a gente chegou para vê-lo, ele veio do Instituto Central, ele estava no IoT, e era a primeira vez que ele ia fazer realmente uma fisioterapia motora, uhum, com um pouco mais de atenção, assim, porque ele estava mais estável clinicamente, não é nem por falta de cuidado da fisioterapia, não, é porque ele clinicamente estava mais estável, e agora a gente podia ter esse olhar um pouco mais focado nisso, né? E não tanto na questão pulmonar e de sobrevivência dele, né? Então, a primeira vez que a gente conseguiu mobilizar esse paciente, muita dor, gente, muita dificuldade, além de tudo isso que nós falamos, sabe, muita dor, muita limitação, difícil, medo, evitação, sabe, catastrofização, tudo isso. E uhum, aí, você chega, né, oi, tudo bem, eu sou fisioterapeuta, tal. E aí, a hora, o cara não quer ver você na frente dele, entendeu? Você fala, então o que que eu faço? Como que eu abordo esses pacientes? Eu puxo uma cadeira, mesmo no SUS, com muitos pacientes para atender. Puxava uhum, uma cadeira, sentava do lado e conversava. Oi, eu sou a Adriana, o que que eu vou fazer com você? Ó, eu vou começar a movimentar, a gente vai movimentar isso, desse jeito. Explicava tudo. O cara já tava com o olho desse tamanho. Como assim você vai fazer tudo isso, cara? Tá louca? Tô aqui cheio de dor, né? Então já pedia para a enfermagem medicar antes, né? Isso é um cuidado que tem que ter. Já pedia para fazer a medicação, já pedia para, já verificava se ele estava limpinho, se ele estava, sabe, para ele uhum, ficar confortável também com o atendimento. E aí depois de tudo isso, ó, nós vamos sentar você, falava para ele, nós vamos sentar. Ele falou, tá louca, tô com fixador de pelve. Então já tinha identificado, por exemplo, que ele tinha uma lesão anterior que estava estabilizada com aquele fixador, né? Que tinha estabilidade horizontal. Então, verticalmente estava tudo ok, não tinha lesão posterior, então ele podia sentar. uhum, Já tinha verificado tudo isso antes. E aí, gente, quando nós sentamos ele na cadeira de banho e falamos, ó, você vai tomar banho no chuveiro. E aí, meu, esse cara foi assim, incrível, sabe? Então, assim, é isso. Foi fácil? Não. O tempo maior não foi passar ele para cadeira, sabe? Foi toda essa conversa uhum, antes. E é real, ela acontece. Se não acontece, aí depois, se você não tem esse momento, é fácil dizer depois, ele não aceitou, ele não quis. Eu até brincava com os alunos, eu falava assim, gente, vocês estão falando que ele não conseguiu, que ele não aceitou, se eu for lá e esse paciente sair
conseguir fazer tudo, alguém vai ter problema aqui. Brincadeira. E aí a gente é junto, né? Porque era difícil mesmo. Então, tem todo esse cuidado da conversa por conta de toda essa complexidade que você falou, Fu. Perfeito. Eu acho que até só deixa eu complementar um negócio que é uma coisa legal, porque toda vez que eu dou aula no IoT, eu sempre acaba surgindo esses papos, né? Falo de ciência moderadora e é isso, assim, acho que tem essa primeira preocupação com função, né, com ele recobrar o mínimo de funcionalidade, com, enfim, evitar complicações do imobilismo, tem esse foco. Mas o que eu sempre gosto de trazer ali para os alunos, e sempre faz muito sentido para eles, é que a gente tem, a pouca evidência que a gente tem sobre o desenvolvimento, por exemplo, né, não é o objetivo ali, né, o foco ali é manter ele vivo, tirar ele do hospital com o mínimo de sequela possível. Mas quando a gente pensa em dor crônica pós-operatória, né, e pós-traumática, é interessante porque são esses fatores psicossociais que são os principais fatores de risco para o Uhum. paciente evoluir para isso, né? E a porcentagem de pessoas que evoluem para isso é grande, assim. Cirurgias gerais, ela, putz, em alguns casos chega a 80%, assim. E o politraumatizado é um público que está muito propenso. Eu cansei de atender síndrome complexa do regional que evoluiu de um politrauma, ali Uhum. no grupo da dor do IoT. Então é interessante, né? Porque, assim, isso que você falou, Dri, parece que é pouco, mas todos esses sistemas, né, as lesões de tecido mole, as lesões do sistema musculoesquelético como um todo, estão sobrepostas a alguém que está com medo, né, a pessoa está com uma gaiola ali, está com, enfim, um monte de coisa que ele não entende o que que é, o quanto é frágil, o quanto não é. Então, o quanto esses aspectos psicossociais, eles podem ser barreiras diretas para você poder fazer seu papel ali na hora, mas eles mal abordados são, em grande parte, fatores modificáveis de risco para esse paciente evoluir para um Uhum. quadro crônico, né? Então, se você não conseguir tirar as crenças desse paciente na fase aguda, de que está seguro ele se movimentar ali no hospital, né, com uma equipe multi, com um profissional que, putz, né, olha o nível de segurança que você tem que ter conceitual para você poder fazer isso, né? Se você não fizer isso, se o profissional não fizer isso, esse paciente não vai fazer sozinho, né? Uhum. Provavelmente. Então é um ponto importante essa fala que você trouxe ali. Não é só ali um convencimento, né? Você está meio que desafiando crenças que ele tem, desafiando o conceito de o quanto ele é frágil, o quanto ele pode usar, colocar carga. Isso talvez não só faça diferença na hora, como pode ser o diferencial para esse paciente quando estiver sozinho, né, sem um profissional, ele conseguir entrar numa roda de evolução positiva ali, né, e não entrar em capacidade de evoluir para um quadro crônico. Então, acho que só trazendo, acho que se você quiser até comentar sobre isso, não sei se você ia comentar sobre isso em algum momento, mas eu sempre, na hora que eu tô falando disso, é essa ficha que bate na galera, assim, sabe? Não é só sobre convencer a fazer. Esse trabalho todo tem consequências, assim, muito importantes pro depois, né? Uhum. Não, isso é muito legal você falar isso, Rafa, porque é uma conversa que a gente também tinha, né? Sempre que você ia lá no IoT e a gente sempre conversou muito sobre isso, porque esses pacientes, gente, já é comprovado, tem um artigo do ano passado muito legal que fala sobre isso, sobre o sofrimento emocional que esses pacientes têm, né, após um politrauma. E aí eles pontuam que realmente afeta o estado emocional das pessoas de forma negativa, especialmente nos homens. Os homens têm um alto nível de desgaste emocional após um politrauma. E essa atenção, né, que a gente dá para esse paciente nesse momento, o Rafa falou, você pode evitar problemas futuros, né? Porque a pessoa nunca passou por isso, gente. Então, Exato. assim, aí entra essa questão da educação mesmo. Por isso a importância de, mas eu não tenho tempo, são muitos pacientes. Cara, precisa, não tem jeito, sabe? Faz Uhum. parte do atendimento. É. Né? E Acho se que não for o você físico que for fazer isso, né, Dri? Quem vai? ninguém vai Exato. fazer, ninguém vai fazer. O cirurgião vai falar, olha, sua cirurgia foi essa fratura, essa cirurgia, tal. E quem vai falar disso é a gente, porque quem vai colocar esse cara de pé? Quem vai colocar esse cara para andar? Quem vai colocar esse cara para se mexer? Somos nós. Uhum. Então, não adianta você chegar lá e falar, olha aqui, meu filho. Não, gente. Sabe? Uma pessoa extremamente sofrimento emocional, uma pessoa que está extremamente fragilizada, você precisa explicar o que aconteceu com ela Uhum. e dizer para ela que é seguro fazer isso, que você não é louco. E eles falam, né? Até a Aline falou aqui, mas eu operei ontem. Gente, mas é muito legal. A hora que você Uhum. explica tudo para a pessoa, foram poucos os casos que eu precisei brigar, debater mesmo, falar. Uma vez até a filha da paciente falou: eu vou levar, eu vou falar, vou reclamar de você no saque. Eu falei: olha, pode reclamar, pode ir lá falar que eu quero que a sua mãe ande.
não tem problema. Aí depois ela entendeu e ela não foi. Mas, assim, foram poucos os casos que eu precisei, assim, brigar mesmo, porque eles entendem a hora que você explica e que você fala que é uma preocupação e que você conta, olha, é normal você se sentir assim. Muitas vezes a gente tinha o respaldo da psicologia. A gente Uhum. chamava ajuda para conversar. Então, lá no hospital, o legal é isso, né? Que você tem a equipe multi. Então, você tinha, putz, preciso de ajuda. Esse cara não tá rolando, ele não tá bem. Então, a gente tinha essa ajuda. Mas esse momento de explicar e falar, olha, é assim mesmo, dói mesmo, essa lesão é assim mesmo, né? O normal é isso, mas você pode se sentir, pode mexer, isso vai te ajudar. O movimento e a carga vão te ajudar na consolidação, faz parte do tratamento. Gente, como eles entendem e aí a aceitação é muito maior. Uhum. É Perfeito. muito incrível isso, sabe? E- E aí, só para finalizar, Uhum. assim, a gente estava comentando, né? Tem um trabalho de 2022 que é uma revisão sistemática, né? Que fala dos fatores de risco para dor persistente nas lesões musculoesqueléticas. Uhum. E aí eles falam de dor de alta intensidade, tudo que o nosso paciente pode traumatizar tem. Dor de alta intensidade, catastrofização, as crenças, né, que o Rafa falou, o medo, evitação, depressão, estresse pós-traumático. E aí eu falei para vocês que eles têm esse sofrimento emocional, né? Então, assim, gente, a chance desse cara cronificar essa dor, né, e é muito grande. E aí Uhum. a gente tem que atuar realmente nessa prevenção, cuidando de tudo isso, para que não cronifique. Esse para mim, é o melhor exemplo quando a gente fala sobre dor e lesão, né? Porque é realmente uma situação que tem muita lesão tecidual, né? Então, se você fosse pensar que ele fosse sempre sentir a dor proporcional à lesão do tecido, esse cara ia ficar urrando o dia inteiro só, né? É verdade, E aí, desculpa. nesse momento que a gente tá, que a Adri falou brilhantemente, né? Esse acolhimento, toda essa condução, toda essa preparação do terreno para que as coisas consigam acontecer, nada mais é do que uma grande abordagem multidimensional, né? E eu sempre falei para a Adri que a gente se aproximou muito por causa disso, e ela sempre fez, independente dela saber o que que era biopsicossocial, né? Independente dessa fala. Porque eu acho que a questão clínica como um todo tem todo esse entendimento, e óbvio, quanto mais intencional, melhor. E aí eu sempre gosto acho que é um caso que ao invés da gente pegar aquela situação e aquele ganho que normalmente é muito grande, e usar isso a favor para fazer o reassurance com esse paciente, né, dele ficar mais encorajado, muitas vezes a gente pode usar o inverso e fragilizar ele. Então, se naquele momento que a tua fala, né, ao invés daquela grande conquista em pouco tempo, preparando bem o terreno, você usar a seu favor, se você usar como fragilidade física desse paciente, ele vai fragilizar em todos os outros sistemas também, outras condições. Então, acho que é muito Não, isso, bacana pensar, né? Pode falar, André, perdão. desculpa, Foucault, te interromper, mas é muito interessante isso que você está falando, porque a gente não tem uma evidência, assim, dentro do trauma, dizendo, né, outra coisa também que eu discutia com o Rafa, assim, é que quanto maior, ou quanto o maior número de ossos quebrados, de lesões evidentes, que você tem mais dor, Uhum, né, a gente não tem isso, assim. Mas, e na prática, a gente percebe que, às vezes, apesar do paciente apresentar múltiplas lesões, não é o paciente que mais sofre de dor, uhum, necessariamente. Isso é a minha impressão dentro da prática, tá? Porque a gente não tem uma evidência que fale disso dentro do trauma. A gente uhum, tem evidência que fala disso, inclusive publicada por vocês, né? Falando de lesão, de tamanho de lesão e de uhum. extensão de lesão e né, com a relação com a dor. Mas a gente não tem isso dentro do trauma. Seria muito interessante a gente saber disso, porque realmente eu não acho que é diretamente proporcional, entendeu? Uhum. Perfeito, perfeito. Di, E essa vamos. capacidade, a gente percebe que quando o paciente tem uma capacidade de enfrentamento muito grande, Uhum. e depois de entender tudo isso que a gente conversou, realmente parece que Vai melhor, né? é, Perfeito. Di, a gente está em momentos finais aqui. Já a tá, conversa vai rápida, né? vai. Eu acho que é legal, assim, né, para a gente até deixar de forma mais concreta. Se você quiser contar algum caso bacana, aqueles casos que a gente sempre leva para a vida, né? Acho que é um bom jeito da gente finalizar, assim, para o pessoal entender como é na prática, o que, que são esses ganhos, essas surpresas. E como eu falei, né? Acho que são pacientes que parecem mais debilitados, mas os ganhos são muito rápidos, são muito gostosos de fazer, né? Eu falo que o trauma por si só tem muita coisa legal também de se atender.
Eu particularmente gosto quando aparece, parece pouco, mas ele é um paciente muito interessante porque os ganhos são muito marcados e muito mais marcantes, né? Então, fica à vontade aí para contar algum case que eu acho que é bacana para o pessoal entender aí essa realidade. Tá, eu acho que eu vou falar para vocês de um artigo que a gente publicou em 2017 na Injury, que é um artigo. Foram uma série de casos, foram 11 pacientes com joelho flutuante, Fraser 1, Uhum, né, pela classificação de Fraser. O que é isso, né? É uma fratura diafisária, tanto do fêmur quanto da tíbia, ambas diafisárias. E aí, então, foi uma série de casos, 11 pacientes, a gente acompanhou esses pacientes, a gente avaliou, foi um estudo transversal, então a gente avaliou esses pacientes 2 anos depois do trauma e da fixação definitiva com haste intramedular em ambas as fraturas. E aí, só para vocês terem uma ideia, gente, assim, da complexidade realmente de como essas pessoas ficam e da incapacidade, né, que a gente começou falando disso, que esses politraumas geram. E a gente avaliou o quê? A função muscular com dinamometria isocinética e avaliamos a função mesmo, a funcionalidade com um questionário específico para joelho flutuante. E aí a gente observou que mesmo após 2 anos da resolução dessas fraturas, né, do ponto de vista cirúrgico, que esses pacientes ainda apresentavam resultados insatisfatórios da parte funcional e ainda apresentavam déficit na função muscular, tanto de quadríceps quanto de isquios tibiais. uhum, Gente, 2 fraturas na mesma perna. uhum, E é uma série de casos, né, um trabalho, assim, que dentro de tudo que a gente tem publicado, assim, da parte funcional, é um estudo, assim, feliz, porque ainda é pouca coisa, parece pouco, mas Outro dia o Diego me ligou para perguntar desse trabalho. Gente, que legal. Que questionário você usou, como foi e tal. E aí eu fiquei super feliz, assim. Mas a gente percebe que 2 fraturas, e esses pacientes ficaram tão mal ainda, né? Mesmo depois de 2 anos. Então, imagina quando você tem mais lesões, assim, o que isso pode gerar do ponto de vista funcional, né? uhum. E, então, realmente, é muito incapacitante. Agora, se tiver que contar um caso, assim, ai, gente, é tanta coisa para dizer, mas assim, antes de falar do caso, agora pegando esse gancho, né, dessas pessoas, mesmo depois de 2 anos, ainda estão com uma incapacidade tão grande, é uma linha de pesquisa que a gente tem até hoje, que a gente está fazendo lá, que é estudando o retorno ao trabalho dessas pessoas, porque eles são jovens demais, né? Uhum. E aí a gente vê que tem um trabalho também, uma revisão sistemática de 2020, que fala dos fatores prognósticos biopsicossociais para retorno ao trabalho, após trauma ortopédico. E aí, após 6 meses, eles consideram a gravidade do trauma, que é isso que eu estou falando para vocês, mas até 6 meses, e após 6 meses entra gravidade, idade, nível da dor, autoeficácia, nível educacional e trabalho braçal. Então, tudo isso vai dificultando ainda mais esse retorno, né? Agora, chegando no caso mesmo, assim, para finalizar, eu acho que politrauma é muito comum você ter lesões de pelve. Eu falo lesões porque não são só fraturas, né? Então, eu vou contar um caso desse paciente que eu comentei com vocês anteriormente. Foi um paciente com uma lesão de pelve, ou melhor, eu vou contar um outro de lesão de pelve também, mas um pouco mais complexo, para abranger mais informações. Então, um paciente com lesão de pelve, uma lesão anterior à direita, uma lesão posterior à esquerda, com fixador externo, transarticular para tratamento, para controle de danos, né, o tratamento inicial, e uma fratura diafisária de húmero à direita. E aí, a gente, com fixador externo também, tratado de forma provisória, né? E aí a gente começou a acompanhar esse paciente na internação, paciente com muitas lesões. Ele tinha também uma fratura diafisária da tíbia, Uhum. também tratada com diafisária da tíbia, gente, eu vou lembrando o caso, diafisária da tíbia, planalto tibial e proximal do fêmur. Prato cheio, hein? Gente, se eu me perder nele, vocês me falam. Aí, como foi conduzido? Ele também estava com fixador externo transarticular.
Aham. Dos membros inferiores. Foi um caso que levou muito tempo. Esse paciente ficou afastado, gente, da vida, né, social, assim, e da produtividade, assim, da contribuição, muito tempo. Muito jovem, 20 e poucos anos. E aí ele tratou tudo isso de forma provisória com fixação externa, a gente foi mobilizando, sentou quando deu. No começo, como ele tinha essa lesão posterior de pelve, não podia sentar, então só inclinava um pouquinho, elevava um pouquinho a cabeceira, Uhum. tudo bem, tratou, aí começou a tratar definitivo. Aí fixou definitivo proximal do fêmur, tratou definitivo com Ilizaro, viu fixador externo circular, né, a tíbia, porque tinha muita lesão de partes moles, não dava para colocar uma síntese interna. E o Planalto tratou com placa também, parafuso, com síntese interna. Fixou a diáfise do número direito com placa e a pelve passou um parafuso sacroiliaca do lado esquerdo, né? Se eu não me engano foi o esquerdo que eu falei, a lesão posterior, e a lesão anterior com uma placa de sínfise. Gente, muita coisa, né? E isso foi feito em alguns tempos, não foi tudo ao Uhum. mesmo tempo, porque é muita coisa, você aumenta muito o tempo cirúrgico, né? Aumenta o risco de infecção, tá? Então isso foi feito aos poucos. E aí, uma vez que tudo isso estava fixado, né? A gente começou, ele não conseguiu andar de cara, tá, gente? Não tinha a menor condição. Não tinha nem músculo para isso. Então a gente foi estimulando, trabalhando, lembrando que o fixador externo circular permite carga precoce. A síntese do planalto ficou boa, a gente discutiu isso com a equipe, estava estável, carga parcial. A sínfise púbica, lesão anterior, passa pouca carga ali, carga parcial. Lesão posterior, que seria o nosso maior cuidado, porque passa muita carga ali, naquela região, né, onde passa o parafuso sacroiliaco, passa muita carga, então é onde a gente toma mais cuidado. Discutimos carga parcial precoce. E a lesão e a fratura diafisária do úmero, que é o que eu falei para vocês que a gente tem mais confiança para usar o meio auxiliar, também podia apoiar, discutimos. E aí esse paciente começou a treinar com andador, não conseguia pôr o pé no chão, estava com dificuldade de fazer dorsiflexão por conta da limitação do fixador, Uhum. porque o fixador limita a dorse, e o que você mais melhora a dorse é a carga, né? Então, a gente foi fazendo um trabalho ali com ele na internação, depois ele foi para o ambulatório, e aí a gente conseguiu trocar com a fisioterapia do ambulatório, que foi cuidando, depois ele passou para as muletas, e eu tenho uma fotinho dele, assim, de muleta canadense, 2 muletas canadenses, e ainda com fixador externo, porque daí o tratamento é mais longo, pisando, né, e super bem, com uma dorse neutra, né, o joelho dobrando uns 80 graus, ficou limitado, e funcional, né? Então, acho que esse foi um caso, assim, que marcou muito, porque todo mundo atendeu por Aham. muito tempo. Uhum. E eu Lembra acho até que agora. ele registra bastante essa questão do multi, né, disciplinar, porque ele acaba envolvendo todo mundo, né? Então não tenho dúvida que é aquele paciente que você chega para trabalhar e você fala assim, como é que tá ele? Né? A cirurgia fez, então assim, os marcos vão sendo muito envolvidos e ele vai fazendo meio parte da tua rotina, né? Então acho que são sempre pacientes que é o que você falou, ele vai ficar um tempo lá internado, a gente sabe, e aí tem toda essa logística de enfermaria, mas todos os problemas externos da enfermaria para poder ter aquela pessoa ou não, e aí tudo vai acontecer. Então, são casos realmente, acho que ilustra bem o que é um politrauma. Falar que isso não é politrauma é difícil, né? E ao mesmo tempo todo esse ganho assim é muito muito bacana, é muito gostoso de ver, né? Acho que é uma dos prazeres da profissão em si. Mas acho que é isso, Rafa, alguma pergunta final? Não, e as Não, conquistas, né, gente? As conquistas, assim, tirou a sonda, Exato. fechou a bolsa, tirou a bolsa de colostomia, sabe? Sentou. Ó, pessoal da enfermagem, pode virar de lado, pode sentar, pode, sabe? Que legal, que legal. Muito bacana. eu acho que tem essa marca, né? Todo paciente é sempre único, mas eu lembro, teve uma época que eu passei na enfermaria, por exemplo, da cirurgia plástica, e vinha uns casos assim que era paciente politrauma, estava surfando num trem,
caiu na rede elétrica, explodiu a escápula, metade das costas dele. Ninguém nunca viu isso. Né? E aí é umas coisas que você nunca viu, aquela combinação exata, por mais que você conheça as individuais, aquela combinação ninguém quase nunca viu, vai ser diferente de pessoa para pessoa. E aí você falou, né? Eles são marcados por esse cuidado muitas vezes prolongado, porque você não vai abordar tudo de uma vez, ele vai meio que indo, então cada vez que aborda muda o cenário, é uma combinação de algo que não pode a carga com algo que pode parcial. É uma coisa meio louca, né? Um xadrez ali que você tem que fazer de raciocínio clínico para conseguir evoluir esses casos aí. Mas é legal, né? Muito legal. Total, gente. Muito bom. Mas Então, eu queria, gente, assim, pode falar. não, eu queria agradecer essa oportunidade mesmo de falar disso aqui e dar a chance de mais pessoas se interessarem e Uhum, cuidarem melhor desses pacientes, porque são muitas pessoas. uhum. Com certeza. Não, mas a ideia é realmente essa, né? Acho que quando a gente externaliza algumas realidades que parecem que não estão por aí, né? Eu acho que vai facilitando e as pessoas vão se encontrando, então é normal ter esses relatos. Então, acho que é isso, né, Adri? Com certeza vai ser um canal aberto para vocês poderem conversar, trocar, né? Então, ela dá aula em algumas pós-graduações aí também, né? Então, acho que é bacana pensar em todo esse processo de disseminação como um todo, né? Então, fica super interessante, né? Acho que quando ela traz principalmente esses casos reais, porque naturalmente, às vezes, uma complexidade, uma fratura, né? Ela vai se expandindo e acho que ter essa noção do todo é super interessante. Dri, brigadíssimo pelo tempo, por ter esse papo. Eu sei que daria para ficar horas e horas, né? Porque experiência não falta, né? Então, muito gostoso estar aqui com você. Muito obrigado pelo tempo e fica à vontade aí para qualquer recado final agora. Ai, gente, na verdade eu queria agradecer mesmo. Acho que a fisioterapia dentro do trauma ortopédico só está crescendo graças a espaços como esses que vocês estão abrindo aqui. Então, agradecer mesmo por esse espaço. Eu acho que quanto mais pessoas souberem tratar os nossos pacientes, melhor, né, para o mundo, porque essas pessoas vão ser melhor assistidas, a incapacidade diminui e a gente vai ter mais pessoas produtivas, né, por aí, sendo bem assim pragmática, né. Uhum, Então, eu acho que essa disseminação do conhecimento, que é o que vocês fazem aqui de forma tão brilhante, assim, me emociona por isso, porque realmente a gente deixa acessível, né? Ainda mais num podcast como esse, que é gratuito. uhum. Então, todo mundo pode assistir, todo mundo pode ver e aprender, né? Então, realmente é um espaço incrível. Eu só agradeço, assim, a oportunidade. Não se desesperem, acho que isso é uma coisa importante para dizer, quando se depararem com politrauma, acho que cada vez mais vai ser comum, né, esses casos chegarem para as pessoas, para atender em casa, para atender no consultório, e não se desesperem, é olhar, é entender, é ser curioso, é discutir com a equipe, é estar aberto, né, o Foucault falou sobre as perguntas certas, e é isso mesmo, você estuda para você conhecer cada coisa, você junta tudo e fala, olha, então tá, tem uma lesão posterior de pelve, então me preocupei em relação à carga, como é que tá essa estabilidade aí? Posso confiar? Esse paciente pode dar carga parcial ou não? É melhor Uhum, deixar sentado, porque só sentado já tem carga passando ali. Então a gente pensar também, gente, na prescrição de exercícios para cada fase, né? O trauma é um paciente que às vezes passa fase sem carga, fase carga parcial, fase carga total. O que eu posso prescrever para esse paciente em cada fase, né? Então, os exercícios não são inofensivos. Não, né? Então, a gente tem a prescrição de exercício correta para cada fase, para cada fratura, para cada parte do corpo. Então, é um paciente que está sem carga, então eu vou fazer uma ponte com ele, ou eu vou fazer um exercício que tem uma carga excessiva no quadril, se é uma lesão no quadril, entende? Então, a gente pensar um pouquinho também sobre isso, sobre a prescrição de exercícios em cada fase, pensando em carga zero, parcial, proprioceptiva, ou total, né? Então, uhum. como fazer essa evolução, essa progressão? Acho que é Muito isso. bom, muito bom. Agradecer. Gente, então não se esqueçam, né, de curtir, comentar, compartilhar, mandar para todo mundo aí que vai poder se beneficiar desse episódio. Dri, novamente, muito obrigado. Rafinha, valeu pelo tempo. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.